Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios de sala e de casa, do capítulo 17. Vamos lá? Capítulo 17, página 41. Exercícios de sala, tá? Capítulo 17, vamos lá? Bem, nós temos aqui um texto que vai responder as questões 1 e 2, tá? O título do texto, dois vocativos, que diz assim: a maravilha dá de três cores, branca, lilás e amarela. Seu outro nome é Bonina. Eu sou de três jeitos, alegre, triste e mofina. Meu outro nome eu não sei. Ó mistério profundo, ó amor. Então nós temos aqui, um poema da Adélia Prado, um poema da Adélia Prado. E aqui na questão de número 1 diz assim: qual é o núcleo do sintagma nominal na passagem meu outro nome, Meu outro nome. Qual é o núcleo do sintagma nominal na passagem meu outro nome? Qual é a classe gramatical e a função das outras palavras do sintagma? O sintagma completo, significado de qual palavra? Então a resposta do número 1, pessoal, ficou assim: o núcleo do sintagma é o substantivo nome, ok? Bom, esse é o núcleo do sintagma, O substantivo nome. Aí ele pergunta aqui, qual é a classe gramatical e a função das outras palavras do sintagma? Aí vocês vão responder assim: as palavras meu e outro são pronomes e desempenham a função de adjuntos adnominais, ok? E tem outra pergunta aqui que ele faz, O sintagma completa o significado de qual palavra? Então vocês vão responder também aí no número 1, que o sintagma completa o significado da forma verbal sei, funcionando então como complemento verbal, ok? Então tá aqui a resposta do número 1. Vamos lá, número 2. Considerando os versos 2 e 5, qual poderia ser o título do poema sem fugir à nomenclatura da sintaxe? Então a resposta do número 2 ficou assim, o título do poema poderia ser Dois Apostos, Ou seja, no verso 2, o aposto enumerativo refere-se ao substantivo cores. E no verso 5, ele refere-se ao substantivo jeitos, ok? E no verso 5, refere-se ao substantivo jeitos, ok? Bom, número 3, vamos lá? Nós temos aqui um texto do Enem, que diz assim: torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo trajo da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais-valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Bom, aqui nós temos um texto de Cláudio Manuel da Costa, tá? Cláudio Manuel da Costa. Foi? E aqui o enunciado diz: assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Então a resposta só poderia ser essa: torno a ver-vos, ó montes, o destino. Então, letra A. Podem marcar aí a opção letra A. Pessoal, o único verso em que o eu lírico se dirige ao seu interlocutor
né, é da passagem da letra A, tá? É a única, tá? Podem marcar aí. Número 4. Observe as frases a seguir. Entre elas, a diferença na função sintática das palavras Fabrício e Pedreiro, né? Fabrício e Pedreiro. Explique essa diferença. Nós temos aqui duas frases, né? Duas frases. Vamos ler? Quando Fabrício, vírgula, o pedreiro, vírgula, voltou de um serviço, e embaixo, quando o pedreiro Fabrício voltou de um serviço. Então ele quer saber, né, qual é a diferença na função sintática que existe entre essas duas palavras, né, Fabrício e pedreiro, né, que tem aqui nessas duas frases. Vamos lá? Então a resposta do número 4 ficou assim. Na primeira frase, né, Fabrício, o nome Fabrício, né, é o sujeito da forma verbal voltou. E o termo, entre vírgulas, no caso o pedreiro, funciona como aposto desse sujeito. Já na segunda frase, as funções se invertem. Ou seja, o pedreiro é o sujeito e o nome Fabrício é o aposto especificativo, né? Que é aquele aposto que não vem separado por vírgula, né? Nem por nenhum sinal de pontuação, ok? Então esta é a resposta do número 4. Vamos agora para o número 5, vamos lá? Número 5, o enunciado diz assim: observe os períodos a seguir e assinale a alternativa em que o lhe funciona como adjunto adnominal, né? Esse pronome oblíquo lhe, né, funciona como adjunto adnominal. Então, a resposta do número 5 é essa daqui, pessoal. O peixe, né, cai-lhe na rede, né? O peixe cai-lhe na rede, tá? O peixe cai-lhe na rede. Opção de letra B, B de bola, ok? Essa é a resposta correta, a letra B de bola. Pessoal, o pronome lhe, tá? O pronome lhe, quando apresenta o valor, né, de possessivo, ele exerce a função de adjunto adnominal, ok? É o que se observa na alternativa letra B de bola, quando ele diz que o peixe cai-lhe na rede, né? Ou seja, o peixe cai na sua rede, não é isso? Bom, vamos prosseguir? Vamos para a página seguinte, exercícios de casa, tá? Atividades propostas. Vamos lá, número 1. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. 2 pontos, né? Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra, né? Dando sombra e consolo aos que padecem. Né? É um texto de Olavo Bilac, né? Um texto de Olavo Bilac, e o enunciado diz assim: a palavra amigo, do primeiro verso do poema, tem a mesma função sintática que o segmento destacado em... Então só poderia ser a resposta letra A. Que educação é essa, meu filho, que autoriza troçar assim das pessoas de idade? Então a resposta certa do número 1 é a letra A. Então, pessoal, no poema, a palavra amigo funciona como vocativo, ok? A mesma função ocorre, né, no termo meu filho, que está na alternativa letra A, ok? Vamos lá, número 2. Fundação Getúlio Vargas, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que diz assim: Marcos, apresento-lhe meu amigo. Apresento-lhe meu amigo Marcos. Existe diferença de sentido entre essas duas frases? Explique. Então, aqui nessa questão de número 2, né, nós temos aqui 2 frases. Marcos, apresento-lhe meu amigo. Depois, na outra frase, apresento-lhe meu amigo Marcos. Então, ele quer saber, né, se existe diferença de sentido entre essas 2 frases. Está pedindo para explicar. Vamos lá? A resposta do número 2 ficou assim: sim, sim, tá? A resposta é essa: sim, existe diferença sim, tá, pessoal? Bem, vamos explicar agora. Na primeira frase,
O nome Marcos funciona como vocativo, ou seja, o falante chama Marcos para apresentar-lhe um amigo. Já na segunda frase, o falante apresenta Marcos a uma outra pessoa. Então, sintaticamente, né, os sintagmas meu amigo e meu amigo Marcos funcionam como complementos, né, da forma verbal apresento, ok? Vamos lá, número 3. Agora, número 3. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Então, aqui nós temos um texto de Luís Vaz de Camões. E o enunciado diz assim: assinale a alternativa em que aparece uma função sintática que se repete no trecho. Então, a resposta do número 3 só poderia ser a letra D de dado, aposto, ok? Então, pessoal, nos versos de Camões, né, reproduzidos aqui na questão, né, a função sintática que se repete é a de aposto, né? Quando ele diz assim, ó, pai de Raquel é aposto de Labão, tá? Então, pai de Raquel aqui é aposto de Labão. E serrana bela é aposto de Raquel, ok? Ou seja, o segundo aposto refere-se a um substantivo, né? Então, o segundo aposto refere-se a um substantivo do primeiro aposto, né? Então, além do aposto, outra função que se repete no caso, a de adjunta de nominal, tá? Então, 7 aqui é uma adjunta de nominal, né? No caso, dessa palavra aqui, ó, de ano, 7 anos, né? 7 anos, tá? E bela é a adjunta de nominal de serrana, ok? Então, bela é a adjunta de nominal de serrana. E, no caso aqui de Raquel, né, é a adjunta de nominal de pai, ok? Mas a adjunta de nominal não aparece nas alternativas, tá bom? Então, só poderia ser a letra D de dado, aposto, ok, pessoal? Foi? Bem, número 4. Há um espaço tratado com carinho especial, que ganhou isolamento no teto. É o laboratório de informática, onde 16 computadores são disputados por 1.100 alunos, muitos deles filhos de moradores de favelas próximas e até acampados da reforma agrária. Ok, pessoal? É um texto de Hugo Marques, tá? E aqui o enunciado diz assim: analise as proposições a seguir e coloque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Bom, primeiro parênteses aí, vamos lá? Primeiro parênteses. A expressão um espaço tratado com carinho especial funciona como sujeito da oração. Então, pessoal, essa resposta aqui, tá? Do número 4. Vamos lá? Do número 4. Vocês vão ver que é falso, tá? Segundo parênteses. A palavra muitos é parte de um sintagma de base pronominal, por isso é variável, verdadeiro. E o último parênteses, o termo que é um relativo, né? Um pronome relativo, que tem como antecedente a construção sintática carinho especial, verdadeiro. Ou perdoe-me, falso, perdoe-me, essa é falsa também. Então ficou falso, verdadeiro e falso. Então, a resposta correta do número 4 é a letra D de dado, tá bom? Podem marcar aí, letra D de dado. Quinta questão. O homem, o título é esse, tá? O homem às viagens. Então, vamos ler esse texto, cujo título é O Homem às Viagens, que diz assim: o homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desde cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta
coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? É um texto de Carlos Drummond de Andrade, ok? É um texto de Carlos Drummond de Andrade e aqui no enunciado nós temos o seguinte. Na primeira estrofe, a insignificância do homem no universo, né? A insignificância do homem no universo é expressa através de só poderia ser de um aposto, letra B de bola. Ok, pessoal? Podem marcar aí, tá? Quando ele diz assim nos versos, ó, o homem, vírgula, bicho da terra, né? Bicho da terra, tão pequeno, né? Tão pequeno, né? Não diz assim? Chateia-se na terra, né? Então o termo destacado aqui amplia realmente, né? Essa ideia de aposto, tá? Então podem marcar a letra B de bola. Vamos agora para a página seguinte, número 6, que diz assim, vamos lá? Número 6, que diz assim, a oração que apresenta complemento nominal só poderia ser a letra B de bola. Podem marcar aí, letra B de bola. Sejamos úteis à sociedade, ok? Bom, pessoal, vocês podem perceber aqui, né, que o sintagma preposicionado à sociedade, né, integra o sentido, né, o significado do adjetivo úteis, né? Quem é útil, né, é útil a alguém, a alguma coisa, né? Então, a sociedade. Então, aqui, a sociedade realmente é um complemento nominal, porque está completando o sentido do nome úteis, ok? Número 7. As frases a seguir foram retiradas do conto Um Apólogo, de Machado de Assis, centrado no diálogo entre uma agulha e uma linha. É correto afirmar que ocorre vocativo em? Só poderia ser a letra A. Então, senhora linda, ainda teima no que dizia há pouco? Então, letra A, ok, pessoal? Senhora linda aqui funciona como vocativo, ok? Vamos lá, número 8. Nos seguintes versos de Olavo Bilac, do soneto Língua Portuguesa, né, diz assim, ó, abram aspas. E em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Fecham aspas. Então aqui foi destacado, né, o termo sem ventura e o termo sem brilho. E o enunciado diz assim, as expressões destacadas têm, respectivamente, funções sintáticas de... só poderia ser a letra E, né? De adjunto adnominal e de adjunto adnominal, tá, pessoal? Então, aqui, as duas expressões em destaque equivalem, respectivamente, aos adjetivos, né? A adjetivos e caracterizam, né, os substantivos gênio e amor, respectivamente também, funcionando como adjuntos adnominais, ok? A locução aqui adjetiva, né, sem ventura, poderia ser substituída pelo adjetivo desventurado, né? E a locução adjetiva sem brilho, né, não tem adjetivo correspondente que a possa substituir, ok? Então a resposta certa é a letra E. Vamos lá, número 9. Abram aspas. Só pessoas sem visão não admitem que neste setor existe oferta considerada condizente com a procura. Fecham aspas. Então ele destacou aqui os termos sem visão, oferta e com a procura. Vamos lá? Assinale a alternativa em que se apresenta corretamente a função sintática dos termos em destaque, né, respeitando-se a ordem em que elas ocorrem no período. Então, a resposta do número 9 só poderia ser a letra C, tá, pessoal? Adjunto adnominal, núcleo do sujeito e complemento nominal, ok? Então, a locução adjetiva sem visão determina o substantivo pessoas, funcionando, então, como adjunto adnominal, ok? O substantivo oferta funciona como núcleo do sujeito do sintagma nominal, ok? Oferta considerada condizente, estabelecendo, então, uma relação de concordância, né, com o verbo existir, na terceira pessoa do singular.
E o termo com a procura completa o significado do adjetivo condizente. Por isso que a resposta certa é a letra C, tá bom? Número 10. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Então vamos ler aqui, pequeno trecho. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. É um texto de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, então a resposta correta do número 10 só poderia ser a letra A, vocativo. Exatamente. O termo destacado aqui é um vocativo. Ok, pessoal? É um vocativo, tá? Quando ele diz assim, ó, dentro desse vocativo ele fala assim, minha bela Marília. Minha bela Marília é um vocativo, tá? O eu lírico, ele invoca a sua interlocutora, no caso Marília, né? Então esses são versos de Marília de Dirceu, em que o eu lírico, né, no caso Dirceu, se dirige à mulher amada, no caso a Marília. Daí o constante emprego de vocativos, ok? Por isso que a resposta correta é a letra A, número 10, letra A. Ok, pessoal? Bem, nós terminamos aqui a correção dos nossos exercícios. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!